Em janeiro do ano de 1129, o concílio reunido em Troyes, sob o comando do Papa Honório II, com a assistência de Bernardo e de vários abades cistercienses e de Hugo de Payens, reconhece a nova ordem, oficialmente designada por pobres cavaleiros de Cristo do Templo de Jerusalém, confirmando-lhes a sua regra. Para este sucesso contribuiu fortemente a ação do obreiro da grandeza de Cister, transformado em advogado destes cavaleiros de Cristo, com o seu texto Laude Novae Militiae, ou Elogio da Nova Cavalaria, escrito antes da realização do concílio. 10 anos mais tarde, completava-se o processo de legitimação da nova ordem através da bula Omnidatum Optimum, do Papa Inocêncio II, que colocava os cavaleiros na dependência direta do Papa, libertando-os da dependência episcopal, e lhes concedia um variado leque de privilégios. Lembremos que não são os templários a primeira ordem a ser criada no Oriente. De fato, antes da primeira cruzada e da conquista de Jerusalém, tinha nascido outra ordem, junto do Santo Sepulcro, nas instalações de um hospital para alojar e cuidar dos peregrinos, mas sem funções militares. Em 1113, converteu-se na casa-mãe da ordem que só se militarizaria depois da fundação dos Templários. O futuro mostraria como o destino dos Cavaleiros de São João de Jerusalém andaria associado ao dos Cavaleiros de Cristo. Centremo-nos um pouco mais na influência que São Bernardo teve na gênese da Ordem do Templo, enquanto modelador de um projeto que dava corpo a um vasto leque de ânsias reformadoras que vinham ganhando consistência desde o início do século XI. E a primeira constatação é a de que, dentro do esquema trifuncional da sociedade, o lugar de destaque era atribuído aos belatores. Eram eles que garantiam a conectividade necessária à manutenção de um modelo social assente no senhorio, entendido na perspectiva de George Dubé, como uma grande família governada pelo senhor, os seus filhos, irmãos e sobrinhos, que detinham todos os meios de produção, a terra, as florestas, o gado e os homens. Este modelo assente na ociosidade dos senhores, ociosidade que incorporava a própria manifestação do poder. Era sustentada ideologicamente pelos oradores através da formalização de uma imagem assente na missão atribuída pelos desígnios de Deus a cada homem, mas era nos belatores que encontrava o seu esteio. Por isso, os rendimentos do senhorio eram preferencialmente canalizados para aperfeiçoar tudo o que dissesse respeito à vida militar. Quer se tratasse das fortalezas, das armaduras, espadas e lanças, quer mesmo do apuramento das raças de cavalos dedicados à função da guerra. A cavalaria parecia, de fato, ter atingido o auge, a sua idade de ouro, pelo prestígio que exibia, pelo temor que inspirava, pelo poder que demonstrava, mesmo quando a falta de confrontos de guerra buscava o seu exercício em torneios. É certo que a Igreja, desde o início do século XI, passará a condenar, veementemente, estas condutas por inconciliáveis com o espírito evangélico. Basta lembrarmos o juramento de paz dos Cavaleiros do Beauvais, no ano de 1024, para compreendermos o que realmente estava em causa. Não tomarei o boi, a vaca, o porco, o carneiro, o cordeiro, a cabra, o burro, o molho de lenha que carrega, a égua e o seu potro ainda não amestrado. Não me apoderarei do camponês ou da camponesa, dos criados e dos mercadores. Não lhes tomarei o seu dinheiro. Não os obrigarei ao resgate. Não os arruinarei exigindo seus bens com o pretexto de estar em guerra com o seu senhor, e não os açoitarei para lhes roubar a subsistência. Mas, quando a Igreja se ia já convencendo do seu êxito em domar os excessos dos membros da cavalaria, surge uma nova subversão do modelo, com a eclosão de inúmeros poemas que convencionamos apelidar de amor cortês. Talvez uma das suas primeiras consequências resida no irromper do desejo de conquista do inalcançável, quando o amor imaterial da dama inatingível se tornava o principal objetivo de todo cavaleiro bem-nascido, mas desprovido de bens materiais. Em resultado do modelo que atribuía ao primogênito a garantia da perpetuação da linhagem e a transmissão dos seus bens fundiários. O século XII abria os seus horizontes a uma Europa cada vez mais rica, já refeita dos medos milenaristas que a haviam perturbado 100 anos antes, mas incapaz, ainda, de digerir os primeiros efeitos produzidos pelo regresso da maioria dos que haviam participado nas carnificinas da Segunda Cruzada. Nenhum cavaleiro voltava, impunemente, com as ilusões com que partirá.
A inocência, se alguma vez existira, desvanecera-se-lhe definitivamente do olhar. A Igreja que julgara ter exportado a violência e a agressividade da Europa para o Oriente, canalizando-a para a luta contra o usurpador dos lugares santos, acabava afinal por receber os despojos de uma luta que, de longe, não podia compreender. Quem regressava tinha visto riquezas que nunca ousara imaginar, conseguirá despojos incontáveis que aprenderá a dissipar, e na sofreguidão da vitória, embriagara-se com a violência mais extrema, sob o pretexto da matança de infiéis. O regresso sabia um pouco a fim de festa, especialmente porque esta decorrera faustosa, onde todos os luxos, vícios e excessos haviam sido permitidos. No final, restava a consciência de haver perdido o rumo, e dois caminhos apenas se apresentavam viáveis: entregar oferendas para que a glória de Deus se manifestasse em construções majestosas, ou renunciar ao século oferecendo-se ao serviço de Deus. É este mundo que São Bernardo encontra e rejeita ao ingressar na ordem fundada por Robert de Molesmes. Por essa altura, não devia existir cavaleiro em toda a cristandade que não tivesse partido ou desejado partir em cruzada à Terra Santa. Fosse por desejo de simples aventura e oportunidade de alcançar riqueza, fosse com o objetivo de se afastar do mundo pela descoberta dos lugares onde Cristo viverá. E a sua recordação incitava a uma aprendizagem evangélica, como se de uma imitação se tratasse, ou fosse ainda, por uma questão de lealdade para com o Senhor de quem dependia e a quem jurara acompanhar. É a este mundo que Bernardo tem consciência de responder quando, após o terceiro pedido de Hugo de Payens, resolveu redigir o texto que consagraria a defesa da maior alteração teológica ocorrida durante o século XII, o elogio da nova milícia, Laude Novae Militiae. Mas a recepção favorável que obteve em Troyes não se deve apenas à sua celebrada eloquência. Dificilmente a sua palavra teria frutificado se o terreno que a absorveu não estivesse preparado para receber a sementeira. Quer no Ocidente, quer no Oriente, a ânsia de conversão por parte de uma cavalaria em busca de ideais potenciava a concepção de um novo cavaleiro, que aceitasse os princípios de uma regra monástica como meio de salvação e mantivesse as suas características guerreiras, agora sujeitas às regras evangélicas e não determinadas por ímpetos sanguíneos. Mas para que se tornasse concretizável, Bernardo apenas encontrava um caminho. Os novos cavaleiros, a milícia de Cristo, deveriam, à semelhança dos monges da clausura, sujeitar a sua altaneira afirmação individual à disciplina do grupo, numa total e humilde renúncia à individualidade, fundindo-se no grupo como se cada elemento mais não fosse que uma simples pedra devidamente aparelhada. Na construção conectiva, tal não impedia, no entanto, que a busca da perfeição deixasse de ser uma tarefa individual, ainda que com o apoio de todos os outros membros da comunidade. Não deixa de ser estranho como, pouco depois, Chrétien de Troyes ressuscita pela compilação escrita das lendas do ciclo arturiano, transmitidas oralmente, o mito do cavaleiro ideal, transfigurado no galaás de uma tábua redonda que apenas se mantém operante enquanto nela não entra qualquer dissensão. O novo modelo para a nova cavalaria não poderia deixar de ser o que Bernardo considera o mais perfeito dentro da cristandade, o da regra de São Bento reformada pelos cistercienses. Tal como eles, a ordem do templo passará, como dizia Dube, a constituir uma comunidade de homens, de irmãos gerindo em conjunto uma comunidade, discutindo entre si a forma de administrar, sob a autoridade do mais antigo, que se aconselha, mas decide só, e é responsável pela concórdia no seio da família. Julga, reprime e castiga quando necessário. A influência mútua das duas instituições passa a ser tão forte que difícil é afirmar se Bernardo faz entrar a cavalaria em Cister ou Cister na cavalaria. Bernardo nunca aceitou homens que, tal como ele, não tivessem bom sangue, não fossem cavaleiros, não tivessem ascendência nobre, com exceção de monges provenientes de outras ordens. Também o templo apenas aceitava entre os seus quem desse garantias de ter direito a ser cavaleiro. No sermão 16º, sobre o Cântico dos Cânticos não podia ser mais eloquente. Aqui estamos, tal como os guerreiros sob a tenda de campanha, tratando de conquistar o céu por meio da violência. A existência humana sobre a terra é idêntica à do soldado, e embora prossigamos este combate afundados nos nossos corpos atuais, não deixaremos de estar em peregrinação para o Senhor, isto é para a luz. Esta aristocracia de homens não dispensava,
um vasto conjunto de auxiliares para que toda a máquina monástica ou de guerra pudesse funcionar, quer no claustro, erguido à medida dos ensinamentos da geometria sagrada, quer na comenda, enclausurada na fortaleza protegida por um escorregadio alambor. Todos eram apoiados por um vasto grupo de trabalhadores, transformando este universo numa réplica do modelo trifuncional do mundo exterior. Conversos em cister, e sargentos e soldados de infantaria no templo reproduziam um modelo onde não faltavam os freiros presbíteros, impedidos de combater, para apenas prestarem assistência religiosa aos seus irmãos. Monges brancos, cavaleiros do templo e perfeitos cátaros, todos assumem a essência da busca da perfeição numa demanda como a que Perceval enceta em busca do Graal, que culminará no final da terceira idade do mundo, dando origem a uma nova era de ouro. Trata-se da preparação para a espera escatológica de que Joachim de Fiore se fará arauto. E quem melhor se posiciona para esse momento de glória são os cistercienses e os cavaleiros do templo, quando os cátaros sucumbem, numa imagem premonitória, aos golpes de Simão de Montfort. Entretanto, os fracassos militares nos reinos militares do Oriente iam acompanhando a progressão do seu enriquecimento material. Dir-se-ia que à medida que os valores iniciais se iam perdendo perversamente, o destino ia compensando a ordem com maior prestígio e poder. À semelhança do que sucedia com Cister, Claraval e com todos os outros mosteiros que a força avassaladora de Bernardo fizera erguer nas inúmeras clareiras abertas no deserto das florestas da Europa. Da simplicidade clara do claustro, da luz branca que atravessa as janelas nuas da nave da igreja, pouco restava já nas abadias cistercienses. À medida que os celeiros se iam enchendo com produção de novas arroteias, acentuava-se a exploração dos colonos seus dependentes. O orgulho dos que se reviam nas riquezas que o século XIII anunciava em profusão. Era um modelo trifuncional que começava a ser posto em causa, e com ele a própria sobrevivência das instituições que o corporizaram. O templo sucumbiu da forma trágica por todos conhecida. Cister foi perdendo influência para as ordens mendicantes que acabaram por ocupar o seu espaço, usurpando-lhe seguidores e doações. Os tempos eram efetivamente de mudança, mas só as lendas registraram as formas de adaptação que os homens do templo utilizaram para lhe sobreviver.